Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como passaram aí essa semana? Uma semana que eu não teve muito vídeo aqui no canal, não trouxe o vídeo da rodada da semana. Então esse vídeo aqui vai ser um mix, tá? Vai ter o vídeo da rodada do meio de semana, da 31ª, e também eu quero conversar com vocês sobre o jogo do Fluminense. Eu acho que misturar o jogo do Fluminense com a próxima rodada, né, onde eu vou ter mais comentários mais aprofundados, vai ficar muita coisa, vai ficar muito longo. Então eu vou trazer o vídeo do Fluminense hoje, né, eu vou comentar um pouquinho com vocês aqui no começo, e aí mais pro final do vídeo eu vou conversar com vocês sobre a 31ª, já que ainda não tivemos todos os jogos da 32ª. Né, tivemos 3 jogos apenas, né, no último sábado, então vou conversar com vocês então sobre esses jogos do meio de semana, né, que rolaram na terça, quarta e quinta-feira, e o jogo do Fluminense que rolou ontem às 5 horas da tarde no Maracanã contra a equipe do Boca Juniors. Meus queridos, vamos começar então por você se inscrever no canal, por você curtir, compartilhar com seus amigos e disseminar aí a palavra do melhor futebol do mundo, que é o futebol brasileiro, obviamente, né? O único futebol aí que domina as Américas. Só a seleção que anda meio mal das pernas, mas o futebol brasileiro é muito bom. Mas enfim, vamos começar então pelo jogo entre Boca Juniors e Fluminense, que foi o jogo que encerrou, né, a temporada sul-americana, a temporada internacional nossa, né, na nossa temporada internacional, que foi a grande final da Libertadores, né? Cara, foi um bom jogo, não tivemos muitas oportunidades, é verdade, eu acho que o Fluminense até desperdiçou mais oportunidades que o Boca Juniors, mas não foi um grande jogo do Fluminense, né? Se a gente pensar na final do Campeonato Carioca, por exemplo, contra o Flamengo, o time fez um excelente jogo, conseguiu golear o time do Flamengo, e nesse jogo em específico contra o Boca Juniors não foi isso que aconteceu. O time demorou muito a engrenar, demorou muito a engatar, e quando fez o gol com o Cano, que foi um belo gol, diga-se de passagem, o time recuou demais, né? Chamou o Boca Juniors demais para o seu ataque e foi tendo poucas oportunidades ao decorrer da partida. No segundo tempo, o Boca conseguiu um empate com a Advíncula, já quase engatando para o final do segundo tempo, o que eu acho que deve ter criado um clima muito tenebroso no Maracanã, né, de dúvida, será que o Fluminense vai perder de novo essa final? Mas é uma história muito bonita do Fluminense, é uma história muito bonita do Diniz, e é uma história ainda mais bonita do John Kennedy. Né, saiu da Ferroviária no ano passado, não queremos dizer que a Ferroviária é o pior time do mundo, mas é muito doido você pensar que você foi emprestado para a Ferroviária, consegue fazer um excelente campeonato paulista, que foi o que ele fez pela Ferro, e aí depois volta para o Fluminense para ser campeão da Libertadores, sendo extremamente decisivo. Eu acho que essa Libertadores o John Kennedy foi até mais decisivo do que o Cano, que fez, obviamente, muitos gols. É o maior artilheiro do Fluminense na história da Libertadores, mas o John Kennedy fez gols extremamente importantes. Não gols apenas em goleadas, mas gols em viradas, gols em todos os mata-matas. Então, assim, cara, foi um excelente jogador. Para mim, está na briga com o Cano e com o Romero, né, goleiro do Boca Juniors, para ser o Rei da América, né, para ganhar o troféu de Rei da América. Acho que o Cano vai ganhar por conta dos gols, né, os gols chamam muito mais atenção do que talvez o brilhantismo individual. A gente viu isso no prêmio de melhor do mundo com o Messi, mas, cara, merece muito, tá? E fez o segundo gol, um golaço, diga-se de passagem, né, foi um belo gol do atacante do Fluminense. Foi um gol estilo Diniz, né, com muita troca de passe de primeira, uma finalização muito bonita do John Kennedy. O gol do John Kennedy foi muito Diniz, mas o jogo em si do Fluminense eu não senti essa confiança, não senti esse brilhantismo técnico que o time do Diniz costuma ter. É um sinal que a gente tem que ligar, porque provavelmente vai ser isso que vai acontecer com a seleção brasileira quando eu vou decidir algum jogo grande. Mas é um bom técnico, acho que vem se consolidando com isso. Pegou péssimos trabalhos, é verdade. A gente for lembrar de Santos, São Paulo, Atlético Paranaense, onde não conseguiu render. Teve péssimos trabalhos, mas eu acho que com o Fluminense nos últimos anos ele vem se consolidando como um excelente treinador que merece estar conquistando títulos para abrir essa carreira. É um cara extremamente estudioso. Não sei se ele é bom de grupo, né, porque a gente não consegue ter essa visão, pelo menos aqui de fora. Mas é um cara extremamente estudioso, que se prepara muito bem para jogar ali algumas partidas, né? Como a própria Libertadores, se preparou muito bem e conseguiu levar o Fluminense para conquistar a sua primeira Taça Libertadores. Muita emoção no Maracanã, foi um jogo muito bonito, foi um jogo muito interessante.
se arrastou bastante, né? Foi até pro segundo tempo da, da prorrogação, mas merece. Eu acho que foi uma final digna do Fluminense aí se sagrar campeão e gritar campeão dentro do Maracanã. Que coisa interessante, né? O Fluminense nunca tinha sido campeão. Teve a final contra a LDU em 2008, que acabou sendo derrotado. E aí surge uma nova oportunidade para o Fluminense jogar de novo no Maracanã, diante do seu torcedor, digamos, né? Que foi meio a meio o estádio. Mas diante do seu torcedor e poder ser campeão, né? Na sua casa, né? Na sua cidade. Cara, é muito bonito isso. Eu acho que foi uma das histórias mais bonitas que a Libertadores pôde contar esse ano. Que a gente pôde contar esse ano, com certeza no top 10. O Fluminense e Libertadores vai estar. Eu acho que nas outras competições, até para priorizar mesmo a Libertadores, o Flu não foi tão bem, diga-se de passagem do Campeonato Brasileiro. Mas é um time extremamente perigoso, é um time extremamente mortal, principalmente com o Cano na frente, que é o cara que precisa de uma bola apenas para uma oportunidade apenas para converter em gol. Enfim, é um grande time, é um time muito interessante, que eu acho que se encorpar ainda mais esse elenco, né, porque tem peças muito já velhas, no caso Marcelo, Felipe Melo, que renderam muito bem na Libertadores, mas que não conseguem, como eu posso dizer, não conseguem equilibrar os dois pratos ao mesmo tempo, né? Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil, não conseguem equilibrar tudo ao mesmo tempo, acabam tendo que escolher, até mesmo pro físico, aguentar. Mas, cara, muito interessante, cara. O Fábio foi o primeiro jogador brasileiro a ultrapassar a marca de 100 jogos na Libertadores. É o terceiro maior jogador que mais disputou, o terceiro jogador que mais disputou jogos pela Libertadores na história. Isso envolvendo todas as nacionalidades. E é o principal brasileiro, cara. E é o primeiro título de Libertadores dele. Eu acho que isso é o mais interessante que a gente pode dizer, né? Mas, cara, é um jogaço. Tomara que o Flu continue rendendo títulos ao Diniz e que o Diniz cresça cada vez mais na sua carreira como técnico. Falando sobre a 31ª rodada, tivemos o confronto entre Fluminense e Bahia, só que lá na Bahia, onde o Bahia foi dominante, foi muito bom, né? Conseguiu vencer por 1-0 o gol do Everaldo no final do primeiro tempo. Só que não foi o jogo, talvez, acho que o Bahia dominou tanto o Fluminense igual eu esperava. O Rogério até falou na entrevista coletiva no fim do jogo: o que vocês esperavam do Bahia? Eu esperava que o Bahia não fosse tomar tantos sustos. Não, tipo assim, nossa, foi um chocolate fazer 5, 6 gols. Mas eu esperava que o Bahia soubesse controlar melhor as ações do Fluminense, dominar o Fluminense ali na questão de criação, não tomar tantos sustos. O Bahia tomou susto do começo ao fim do jogo, né? Não teve essa dominância, né? Fez o primeiro gol, fez o único gol, né, dele aos 40 minutos do primeiro tempo, e aí depois recuou e ficou torcendo para a bola não entrar, assim, sair gol do Fluminense, porque o Fluminense criou o suficiente sim para fazer gol. O Bahia vence, consegue atingir uma pontuação interessante, projeção de até a final do Campeonato Brasileiro, né? Perdeu já nesse sábado, mas já se projeta aí para as próximas rodadas, tentar pontuar e tentar facilitar a vida do Bahia. Acho que está muito difícil do Bahia se tornar um time candidato a rebaixamento. Mas aquele bolo ali de baixo, cara, é muito perigoso. Porque a qualquer momento você pode estar ali tranquilo com 40 pontos e voltar para ficar muito próximo do Z4. Então acho que a atenção redobrada até o final do Campeonato Brasileiro para todas as equipes que estão abaixo do 10º colocado. O Corinthians venceu o Atlético Paranaense na quarta-feira, né? Foi um bom jogo. Questão de criatividade, né? Tivemos chances para os dois lados o tempo todo, mas o Corinthians aproveitou no segundo tempo uma falha grotesca da zaga do Atlético Paranaense com o Thiago Heleno e também com o próprio Kaká. E aí o Bento completou, né, com um frangaço. Foi frango nesse quesito, né, porque a bola passa entre as mãos do Bento e morre no fundo do gol. Mas foi um gol importante para o Corinthians pontuar também e atingir a marca dos 40 pontos. Faltam 2 vitórias para o Corinthians ficar safe, né, não se preocupar tanto. O problema é o Corinthians vencer 2 jogos, né? O time não consegue jogar bem, não consegue ter tranquilidade, não consegue se defender minimamente. Esse jogo, por exemplo, contra o Atlético, foi um Deus nos acuda. Mais uma vez, o Cássio fazendo boas defesas, intercedendo grandes ataques no Atlético Paranaense ao longo do jogo. Então o Corinthians também tem que ficar com o sinal alerta, ligadaço, assim. Outro time que precisa ficar com o sinal alerta é o time que pontuou, fez um pontinho contra 2 concorrentes, não concorrentes, mas 2 times praticamente rebaixados, né? O Inter perdeu em casa pro Coritiba por 4-3 e empatou com o América também na quarta-feira por 1-1.
O Ener Valencia até fez o primeiro gol do jogo, né? Por Internacional. Eu achei que o Inter fosse golear com esse primeiro gol aos 15 minutos, mas aí o Inter não conseguiu converter mais suas oportunidades em gol, desperdiçou muitas chances e o América foi crescendo ao longo da partida. E o América tem um ataque extremamente potente, tem um ataque extremamente mortal. A defesa talvez não seja tudo isso, mas o ataque é muito bom. E o Marlon, no segundo tempo, no finalzinho do segundo tempo, quando o América já estava mais afunilando o Internacional no seu campo de defesa, fez um golaço de fora da área e deu números finais da partida, 1-1. E, cara, esse é o Internacional 2023 que vocês estão cansados de ouvir eu falando. O time que começa fazendo um gol, começa avassalador e sofre o gol de empate ou até mesmo o gol da virada no segundo tempo. Esse é o Inter versão 2023. Tomara que em 2024 a coisa mude, né? O torcedor do Inter ter uma vida mais tranquila. Quem não tem vida tranquila esse ano é o Flamengo, né? Chance de talvez rebaixar o Santos e vai lá e perde em Brasília por 2-1 com a expulsão ridícula do Gerson. É um comportamento completamente antijogo, completamente, enfim, juvenil do meio de campo convocado por Fernando Diniz, né, para a seleção brasileira nesse jogo contra o Santos. O Flamengo sai na frente com o Pedro, mas a equipe que estava melhor em campo conseguiu a virada. Nonato e Joaquim fizeram os gols do Peixe, que deram números finais, e o Santos começa a respirar um pouco mais no Brasileirão. Eu não acho que o Santos respira tão tranquilo assim, porque é o Santos, e o Santos está mal das pernas, mas até o final do Campeonato Brasileiro o time não tem que brilhar, não tem que fazer grandes jogos, tem que vencer. Né? E o Santos vence o Flamengo com a mais, é verdade. Acho que com números iguais é difícil. Dificilmente o Flamengo sofreria a virada, acho que terminaria tranquilamente empatado em 1-1. Mas o Santos foi melhor e mereceu essa vitória em cima do Flamengo no Mané Garrincha. Quem também venceu fora de casa na quarta-feira foi o Grêmio, que venceu o Coritiba, uma vitória completamente provável, né? O Grêmio tá vindo bem, enquanto o Coritiba não consegue firmar os seus, digamos, o seu não favoritismo, mas o seu bom momento ofensivo, né? Onde o Coritiba está começando a fazer gols. Venceu o Inter na última rodada, mas de novo faz gol e não consegue criar mais oportunidades, não consegue dominar, não consegue ter uma boa partida defensiva, e é por isso que o time até está na 19ª colocação. Mas o Grêmio fez 2-1, né? O primeiro o Grêmio fez com o Vila Sante, o Coritiba empatou com o Robson de pênalti, e aí o Ferreirinha fez o 2-1 e deu a vitória para o Grêmio, que entra na briga do título para ser campeão brasileiro por conta da vitória do Palmeiras na quarta-feira em cima do Botafogo por 4-3. Disparado o melhor jogo do ano, o melhor jogo da temporada brasileira. Se a gente for parar para pensar, tivemos o 4-3 também entre Palmeiras e Flamengo no Mané Garrincha, na Supercopa, mas estava lá no começo ainda, né? Tava muito difícil da gente projetar uma temporada. Então, tipo, pô, os jogadores estão voltando agora. Mas agora, já no ápice da temporada, tivemos um excelente jogo no Engenhão, onde o Botafogo dominou o Palmeiras no primeiro tempo, deu um total de bola no Palmeiras no primeiro tempo, fazendo 3-0, né, com Eduardo, Tietê e Júnior Santos. A diferença de, no máximo, 9 gols para cada gol do Botafogo, para vocês terem uma noção. O Eduardo faz aos 21, o Tietê faz aos 30 e o Júnior Santos faz aos 36. Então, pra vocês terem noção aí como que foram rápidos, né, os gols e como o Botafogo dominou muito bem o Palmeiras. No segundo tempo, aí foi o momento do Palmeiras dominado, e com muitas aspas, porque eu não senti domínio do Palmeiras, porque fez o gol com o Endrick e pouco tempo depois o Tiquinho teve uma chance de pênalti, então poderia ter terminado 4-4, talvez, eu acho que não, mas talvez um 4-1 para a equipe do Botafogo. O Endrick fez o primeiro gol, um golaço, né, driblando todo mundo ali, fez um belo gol. Depois fez o segundo, aos 84, Flaco Lopes e Murilo fecharam a conta da virada do Palmeiras. Dos lances polêmicos, eu concordo com todos, acho que a expulsão é justíssima, não foi pelo momento da falta, não foi pela falta, né? Apesar de poder ter sido, porque o chute do Eterielson vai no peito do Breno Lopes. Mas foi por esse último homem, né? Era uma oportunidade clara de gol. Ia sair o Breno e o Rony cara a cara com o PR. E aí foi muito bem expulso o Adrielson. O pênalti também. O carrinho do Rony é completamente displicente dentro da área. E não foi expulso porque, se você não sabe, a regra mudou e você não pode punir triplamente o time adversário, né? Com pênalti, com expulsão e com gol ou com a suspensão do próximo jogo. Mas o Palmeiras foi melhor do que o Botafogo no segundo tempo, merece essa virada.
mas o primeiro tempo contra o Botafogo tem que ser esquecido, né? Nunca mais podem jogar dessa maneira se a equipe quer ser campeã brasileira. Ao Botafogo, cara, é um time que pegou um time extremamente competitivo, um time resiliente, um time que sabe controlar as ações, sabe se controlar dentro de campo, e é um time que já calejado com grandes decisões e grandes jogos. O Botafogo está tendo a sua temporada de grandes jogos agora. Não é um time já formado, não é um time já cascudo, mas é um bom time. E eu acho que o Botafogo ainda tem grandes chances para ser campeão brasileiro. Tá? Independente dessa derrota contra o Palmeiras, óbvio que vai depender dessa segunda-feira contra o Vasco, na próxima rodada contra o Grêmio e depois contra o Bragantino. É uma sequência difícil, mas o Palmeiras também tem Flamengo, o Palmeiras também tem Internacional, também tem confrontos complicados até o final do Campeonato Brasileiro. Mas cabe ao Botafogo fazer a parte dele. Se o Botafogo fizer a parte dele, o Palmeiras não ganha, o Bragantino não vai ganhar e o Botafogo vai ficar disparado aí com o seu título brasileiro. Acho que o Botafogo se complicou, mas eu acho que a vida ainda está tranquila para o Botafogo ser campeão brasileiro desse ano. Para encerrar, na quarta-feira a gente teve a vitória do Atlético em cima do Fortaleza na Arena MRV. Paulinho, 2 vezes, e Hulk de pênalti fizeram os gols do Galo e o Lucero fez o gol do Fortaleza. O Fortaleza ainda não voltou depois da final da Sul-Americana. Ainda está mal, mas eu acho que em algum momento vai se reencontrar com o bom futebol que foi apresentado ao longo dessa temporada. É um time bom, é um time talentoso e que pode sim sonhar com uma Libertadores, porque, como eu falei do Z4, na parte de cima também estão muito próximos os times e podem sim concorrer por uma vaga à Libertadores. Na quinta-feira tivemos 3 joguinhos apenas, no feriado. O primeiro foi a vitória do Vasco, uma vitória importante para o Vasco fugir do Z4, não sai, é verdade, mas também não deixa o Santos desgarrar. Eu acho que isso que é o principal. O Santos não consegue sair completamente com aquela vantagem interessante que o time tinha no Z4, né? Peck e Orelhano, o Orelhano fez um belo gol também. Pra você ter noção, o Santos continua com 3 pontos do Z4. Obviamente, 37 pontos, né? O time precisa só de 3 vitórias para sair, mas fica aquela dúvida, né? Quando que o Santos vai conseguir essas 3 vitórias? Eu acho que o Santos provavelmente vai ser rebaixado nesse Campeonato Brasileiro, tá? Mas Gabriel, Peck e Orelhano fizeram os gols do Vasco. Também na quarta-feira tivemos a vitória tranquila do Bragantino em cima do Goiás. Foi a vitória mais provável dessa quinta-feira. Thiago Borbas e Thalisson fizeram os gols do Red Bull, do nosso Bragantino, que está na briga também para ser campeão brasileiro. E no São Paulo, o Luciano fez o gol da vitória do São Paulo em cima do Cruzeiro no Morumbi na quinta-feira. Uma vitória que não foi tão tranquila, o Cruzeiro foi muito melhor do que o São Paulo no jogo inteiro, praticamente. Mas o São Paulo no fim do jogo conseguiu o gol do Luciano e respira também no Campeonato Brasileiro. Vai ter um final de ano mais tranquilo, talvez, não sei ainda. Mas vence um concorrente ali direto ali na parte de baixo e já começa a pensar talvez em Sul-Americana. Não Sul-Americana não, né? O time está para Libertadores, falei bobagem. Mas é um time que não jogou bem, né, no Campeonato Brasileiro, podemos afirmar isso. E é isso, meus queridos. Agradeço a presença de vocês até aqui. Um abraço, com Deus, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.